Saudações a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Mentes Brilhantes. Aqui vos fala o Edilson Nhamão. Estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje vamos dar continuidade com a temática abordada na aula anterior. Na aula anterior, basicamente, falamos do equilíbrio do mercado, onde aprendemos a identificar as funções da procura e da oferta. Também aprendemos a calcular o equilíbrio neste mercado, ou seja, e calcular os preços e as quantidades que equilibram este mercado, e em seguida aprendemos a calcular os excedentes, excedente do consumidor, excedente do produtor, e por fim vimos como é que a variação no preço vai afetar este mercado. Para hoje, vamos dar continuidade, falaremos basicamente da introdução do imposto num determinado mercado. Basicamente, vamos calcular o equilíbrio sem imposto e o equilíbrio com imposto, para vermos aí quais são as diferenças e quais são os novos elementos que vamos introduzir aí, porque de certeza que com a introdução desse imposto haverão alguns elementos, algumas variáveis que vão constar no nosso exercício. Então, recomendo que subscreva-se no canal, ative o sino de notificações para não ficar de fora sobre qualquer vídeo que iremos postar aqui no nosso canal. Recomendo também que partilhe o canal com outros amigos para que também se beneficiem deste trabalho que é super gratuito. Então, sem mais delongas, vamos ao que nos traz aqui, que é abordar a nossa temática. Então, primeiro, vamos colocar aqui o nosso tema. Vamos falar do equilíbrio do mercado. Então, hoje, basicamente, vamos ver um exemplo apenas, mas bem elucidativo, que vai ajudá-lo a aprimorar e a compreender melhor o que vamos tratar. Então, suponhamos que temos uma função P é igual a 140 menos 2Q. E a outra, P é igual a 10 mais 3Q. Lembrando que na aula passada as funções que nós vimos estão definidas em função das quantidades. Hoje estamos a ver as funções definidas em função do preço. Basicamente é a mesma coisa, não haverá aí grandes diferenças, então não se preocupe que irá sair daqui com total compreensão do assunto. Então, lembrando que na aula passada também aprendemos a identificar as funções da procura e da oferta. Lembra-se que dissemos que a função da procura ou da demanda é uma função que tem coeficiente angular negativo, consequentemente ela é uma função decrescente. Nesse caso, estamos a falar da primeira função. E a função da oferta é uma função que tem coeficiente angular positivo, por isso que ela é uma função crescente. E para calcularmos o equilíbrio, tínhamos que igualar as duas funções. Então, a ideia não muda, é a mesma. Então, temos que dizer o quê? Que PD tem que ser igual a PS. Então, eu sou igualar as duas funções. PD porque é a função da demanda e PS porque é a função da oferta. Então vamos ter o que? 140 menos 2Q tem que ser igual a 10 mais 3Q. Agrupando os termos semelhantes, uma equação linear simples, 3Q mais 2Q tem que ser igual a 140 menos 10. Então vamos efetuar as somas, 3Q mais 2Q vai nos dar 5Q. Igual a 140 menos 10 dá 130. Então, Q seria igual a 130 dividido por 5. Então, Q seria igual a 26. Tendo achado o preço, agora vamos, as quantidades, aliás, agora vamos achar o preço de equilíbrio. Então, para encontrar o preço, fácil, é só substituir numa das funções. Nós vamos substituir na primeira função. Então, quer dizer que vamos ter o quê? Vamos ter P é igual a 140 menos 2 vezes 26. Então, o preço é igual a 140 menos... Vamos fazer 2 vezes 26. Isso vai dar 52. Então, quer dizer que o preço é igual a 140 menos 52, que vai dar 88. Tendo achado o preço e as quantidades de equilíbrio, agora nos resta representar graficamente. Lembrando que até aqui é o que vimos na aula passada. Então, se não viu a aula passada, recomendo que vai assistir a aula para que possas ter uma compreensão mais profunda do que estamos a tratar. Então, este é o eixo das quantidades, este é o eixo do preço. Então, vamos representar primeiro a função decrescente, que nesse caso dissemos que é a função
da demanda, da procura. Então, vamos representar os seus extremos, os valores que aparecem aqui nos extremos. Então, lembrando que para encontrarmos o extremo relativo ao preço, é só pegarmos na função da demanda, porque estamos a falar da função da demanda, e igualarmos as quantidades a zero. Igualando as quantidades a zero, vamos ter 140 menos 2 vezes 0, que vai dar 0. Então, isso vai nos dar 140. Para encontrar as quantidades, a ideia é a mesma, é só igualar o preço a zero nesta função da demanda, isso vai nos dar 70. Então, tendo representado a função da demanda, agora vamos representar a função da oferta. Vamos representar o seu extremo. Para encontrar o extremo relativo ao preço na função da oferta, se igualando as quantidades a zero, isso vai nos dar 10. Lembrando que fizemos na aula passada como fazer isso. Então, neste ponto onde as duas retas se tangenciam, vamos ter onde o mercado se equilibra. Então, aqui são as quantidades e o preço de equilíbrio. Que nessas quantidades nos deram 26 e o preço tivemos 88. Tendo achado os preços e as quantidades de equilíbrio e tendo representado graficamente, agora vamos calcular os excedentes do consumidor e do produtor. Lembrando que o excedente do consumidor é a área desse primeiro triângulo aqui acima. E o excedente do produtor é a área deste triângulo que se encontra mais abaixo. No excedente do consumidor, vamos usar a fórmula da área do triângulo. Dissemos que era o quê? Base vezes altura por 2. Então, o excedente do consumidor será igual. Qual é a nossa base? A nossa base é esta distância de 26. Vezes a nossa altura, que é a diferença entre 140 e 88. Então, 140 menos 88 sobre 2. Então, o excedente do consumidor será igual a 26 vezes 140 menos 88. Isso vai nos dar 52 sobre 2. Então, o excedente do consumidor será igual. Vamos fazer 26, vamos usar a máquina para sermos flexíveis. 26 vezes 52 dividido por 2 vai nos dar 676. Vamos ter aqui 676. Agora, excedente do produtor, vamos usar a mesma fórmula, já que a figura abaixo também é um triângulo. É base vezes altura dividido por 2. Então, o excedente do produtor será igual. Qual é a nossa base? A nossa base é constante, é 26. 26 vezes a altura é a diferença entre 88 por 10. 26 vezes 88 menos 10 sobre 2. Então, o excedente do produtor será igual a 26 vezes 88 menos 10 vai dar 78 dividido por 2. O excedente do produtor, fazendo esta divisão. Vamos pegar a máquina para fazermos 26 vezes 78 dividido por 2 vai dar 1014. Então temos aqui 1014. Agora o que nos resta é calcular o excedente total. O excedente total, lembra-se que dissemos que era o excedente do consumidor mais o excedente do produtor. Então o excedente total será igual a 676 mais 1014 pela máquina. Isso vai nos dar 1690. Então, o excedente total vai dar 1690. Tendo calculado o excedente do consumidor, do produtor, o excedente total, agora o que nos resta é vermos tudo que vimos até aqui, lembrando que é um pouco do que vimos na aula passada, é uma espécie de resumo, mas são dados que vamos precisar para o que vem adiante, que é tal novidade, que é a introdução deste imposto. Imaginemos que o governo cobra um imposto de 5 meticais. Qual é que será a implicação da introdução desse imposto? O governo cobra um imposto ao produtor ou ao vendedor. Qual é que será as implicações desse imposto? Lembrando que o metical é a moeda em vigor em Moçambique, a moeda oficial de Moçambique. Então, de uma forma geral, a introdução do imposto, geralmente o vendedor ele passa o custo desse imposto para o consumidor. Então, geralmente quem paga esse imposto é o consumidor. Mas é normal que o vendedor reparta o pagamento desse imposto entre ele e o consumidor, porque há vezes em que
porque o preço está acima das capacidades. O preço, nesse caso, com a introdução do imposto, está acima das capacidades do consumidor, o produtor ou o vendedor, para não perder aquele consumidor ou aquele cliente. Ele pode, basicamente, repartir o pagamento desse imposto entre ele e o consumidor. Porque há casos em que, dependendo da sensibilidade do consumidor com relação à introdução desse imposto, há casos em que o consumidor pode procurar bens substitutos próximos para substituir aquele bem que está um pouco mais caro agora. Então é preciso analisar e perceber que podem acontecer esse tipo de cenários. Então, como é que nós vamos representar isto matematicamente? Vamos dizer que, com a introdução do imposto, quanto é que o consumidor passa a receber? Ou quanto é que o vendedor, aliás, passa a receber? O vendedor passa a receber o preço da procura, que tem que ser igual. Ele passa a receber o preço da procura menos o imposto, porque o imposto esse vai para o governo. Então, podia ser ao contrário. Podíamos dizer, com a introdução do imposto, quanto é que o consumidor passa a pagar. Passa a pagar o preço de oferta mais o imposto. Então pode ser ao contrário. Então isso vai depender de como é que tu quererás apresentar o seu cálculo. Então qual é o preço da oferta? É 10 mais 3Q. E o preço da procura é 140 menos 2Q menos o imposto. Então, vamos fazer o seguinte, resolver esta equação. 3Q mais 2Q é igual a 135. Por 140 menos 5 é 135 menos o 10. 5Q é igual a 125. Então, Q será igual a 125 dividido por 5. Então, isso vai dar 25. Achamos as quantidades com o imposto, que nesse caso é 25. Agora vamos achar o preço de equilíbrio com a introdução desse imposto. Já que o imposto foi adicionado à função da procura, vamos usar a função da procura com o imposto para encontrarmos o que é os preços de equilíbrio. Então vamos dizer que o preço de equilíbrio será igual a 140 menos 2 vezes 25 menos 5. Então o preço será igual a 140 menos 2 vezes 25, sabemos que vai dar o que? 50 menos 5. Então o preço será igual a 140 menos 5, 140 menos 50. Vamos fazer tudo na máquina para termos 140 menos 50 menos 5. Então vamos dar 85. Então 85 está relativamente mais para baixo. Então vamos traçar a nossa reta que vai partir daqui. Esta é a função de deslocação da função procura com a introdução desse imposto. Então vamos notar que a nova função traçada vai tangenciar a função da procura. Então temos uma coisa mais ou menos desse gênero. Então vamos ter que determinar este ponto onde a função da procura se tangencia com a nova função da oferta. Então, como é que nós fazemos? Vamos pegar a antiga função da oferta, porque lembra-se que esta função foi uma função traçada antes do imposto. Então, vamos pegar a função da procura, aliás, traçada antes do imposto, para encontrarmos este valor aqui. Então, vamos ter o quê? Não se esquecendo que isso aqui nos deu 85. Então, vamos fazer o quê? Vamos substituir naquela função. Vamos ter preço é igual a 140 menos 2 vezes 25. Então, isso vai nos dar 140 menos 2 vezes 25, sabemos que vai dar 50. Então, quando é que dá 140 menos 50? Vai dar o quê? 90. Então, já temos o valor daqui. Então, já achamos o valor. Todos os valores é importante assimilar porque serão extremamente necessários nos cálculos posteriores. Então, temos que traçar uma reta para este ponto aqui. Bom, observe, já calculamos os preços e as quantidades com a introdução desse imposto. Agora, nota aqui que esta região aqui, esta parte aqui, é a parte equivalente ao valor do imposto, nesse caso 5 meticais. Então,
E esta região aqui representa os dados introduzidos com o imposto. Lembra-se que esses dados não existiam, passam a existir por causa do imposto, com a introdução do imposto. Então, vamos dizer que esta parte é a receita do governo. A receita do governo. O que vamos fazer agora? O que vamos fazer agora é calcular a receita do governo, vamos calcular os excedentes com imposto e vamos ver um outro elemento chamado peso morto ou perda do bem-estar. Por contratação do imposto, haverá uma ineficiência na economia, que nós designamos de perda de bem-estar ou peso morto. Então, vamos liberar o espaço, vamos apagar. Então, recomendo que façam um sprint rapidamente para avançarmos com os cálculos subsequentes. Então, tudo já tenha feito sprint. Então, vamos apagar esta parte. Então, agora vamos calcular o excedente do consumidor com a introdução deste imposto. Vamos calcular o excedente do consumidor com a introdução deste imposto. Então, nota aqui, com a introdução do imposto, o excedente do consumidor passa a ser esta região aqui. Esta pequena parte aqui. E o do produtor também passa a ser somente esta região aqui. Porque existe uma parcela que o governo reteve consigo. Então, qual é que vai ser o novo excedente do consumidor? A fórmula é a mesma, nota que lá em triângulo, vamos ter base vezes altura sobre 2. Então, o excedente do consumidor será igual. Qual é a nossa base? Será esta distância aqui. Vamos ter o quê? Vamos ter 25 vezes a nossa altura, será essa diferença. 140 menos 90 sobre 2. Então, o excedente do consumidor será igual a 25 vezes 140 menos 90. Isso vai nos dar, vamos ser breves, 140 menos 90 vai dar 50. 50 dividido por 2. Então, o excedente do consumidor será igual a 25 vezes 50. 25 vezes 50. 25 vezes 5 vezes 50 dividido por 2 vai dar 625. Então, o excedente do consumidor passa a ser 625. Agora, o excedente do produtor. O excedente do produtor será igual ao quê? Será base vezes altura sobre 2. Então, o excedente do produtor será igual. Qual é a nossa base? Lembrando que o excedente do produtor passa a ser essa região aqui. Vai ser 25 vezes a nossa altura. Vai ser a diferença entre o que? Entre 85 por 10. Tudo dividido por 2. Então, o excedente do produtor passa a ser 25 vezes 35 menos 10. Isso vai dar 75 sobre 2. Então, o excedente do produtor será igual a 25 vezes 75. 25 vezes 75. Dividido por 2 vai dar 937,5. 937,5. Agora vamos calcular o excedente total. Vamos usar esta parte aqui para calcular o excedente total. O excedente total será igual ao quê? A excedente do consumidor mais excedente do produtor. Lembrando que com imposto. Então, o excedente total vai ser igual. O excedente do consumidor nos deu 625. O excedente do produtor nos deu 937,5. Então, fazendo esta conta, vamos usar a máquina para facilitar. Mais 625. Isso vai nos dar 156 ou 1562,25. 1562,5. 1562,5. Então, já temos o excedente total. Nota aqui, com a introdução desse imposto, o excedente total reduziu. O excedente do consumidor reduziu, o excedente do produtor também reduziu. Com a introdução do imposto, sempre haverá redução dos excedentes. Havendo redução do excedente do consumidor e do produtor, obviamente o excedente total também tenderá a reduzir. Agora, observe, vamos calcular a receita do governo. Esta parte aqui vem da receita do governo. Esta região aqui. Que figura é esta? Vamos notar que esta figura é um retângulo. Então, para calcular a receita do governo, vamos ter que usar a fórmula de cálculo da área do retângulo. Vamos usar esse espaço. Então, será comprimento vezes largura, lembrando desta forma. Então, a receita do governo será igual. Qual é que é o nosso comprimento? Nosso comprimento será
essa diferença entre 90 por 85. Nesse caso, o nosso comprimento será de 5. E a nossa largura será mais ou menos este lado aqui. Esta distância aqui será de 25. Então, vamos ter vezes 25. Então, a receita do governo será igual a 125. Por fim, vamos notar que, aqui que eu falei anteriormente, com a redução do imposto, há uma parte que não se mexe, uma parte que constitui ineficiência nessa economia, constitui a tal perda de bem-estar, o peso morto. Qual é que é essa região? É esta região, esta área aqui, se perdeu. Calculamos todas as áreas com redução do imposto, mas esta área ficou de fora. Então, esta área aqui se perde, este triângulo menor aqui. Então, vamos ter que calcular o que nós chamamos de peso morto. Que figura é esta? É um triângulo. Então, vamos usar a forma da área do triângulo. Vai ser base vezes a altura sobre 2. Peso morto será igual a... Qual é a nossa base? Nossa base vai ser esta diferença aqui, entre 90 por 85. Nesse caso, vai dar 5. Qual é a nossa altura? A nossa altura será esta parte aqui. Será diferente entre 25 por 26. Nesse caso, vai nos dar 1 sobre 2. Então, o nosso peso morto será igual a 5 sobre 2, que vai nos dar 2,5. Então, isto chamamos de perda de bem-estar ou peso morto. Enfim, podemos também, para o caso da receita do governo, podemos trabalhar de uma outra forma. É fazer a diferença entre o excedente do consumidor sem imposto e a diferença do consumidor com imposto. Então, vamos fazer essa diferença, também vai nos dar o peso morto. Qual é o excedente total com imposto? O excedente total com imposto é 937, aliás, é 1502,5. E sem imposto é 1690. Então, fazendo essa diferença, podemos ter também a receita do governo. Então, lembrando, para ter a receita do governo, podemos também fazer a diferença entre o excedente total 1 e o excedente total 2. Vamos ter aquilo que é a receita do governo. Então, ficaram aí as dicas, espero que tenham percebido. Se por acaso ficaram com alguma dúvida, coloca aí nos comentários, que estarei plenamente disponível para esclarecer essa dúvida. E quanto a nós é tudo, e tenham bons estudos e até a próxima.